Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Ricardo Lenzi, sou cirurgião dentista e consultor de negócios de odontologia desde 2005. E esse é o podcast Alma de Dentista, um espaço para dar voz aos grandes personagens da odontologia do Brasil, a quem tem lugar de fala e que pode contribuir com vocês no instigar do teu pensamento, na formação do seu pensar em odontologia, não em relação técnica, mas em questões ligadas ao mercado odontológico. E eu queria agradecer também aos nossos apoiadores, pessoas que colaboram com esse podcast. Queria agradecer a Dil Sports, protetores bucais, a Isaliner, alinhadores ortodônticos, a Medens, implantes do Brasil, a Odontoways, software em gestão e odontologia, Odontopartners, cursos de especialização em harmonização orofacial e a Excellence, representante da Biatlante. E especialmente a editora Napoleão, que está dando pra gente aqui, para qualquer um que assistir o Alma de Dentista, um cupom ALMA15. Basta você ir até o site da editora Napoleão, colocar esse cupom e vai ganhar 15% de desconto. Oi pessoal, tudo bem? Estamos começando hoje a 4ª temporada do Alma de Dentista e trazendo uma galera aqui mais que especial nessa gravação no Rio de Janeiro. Vim aqui gravar com os caras, né? Porque é mais fácil o artista ir onde o povo tá. Então, estou aqui com o Marco Antônio Guedes, meu amigo, um cara que é uma referência hoje na odontologia, não só como dentista técnico, mas como empresário, como empreendedor. Alexandra Dias, que é uma amiga também recente na área de periodontia, também é professora, empreendedora. E Marcelo Fonseca, o cara que tem uma clínica de também referência para atendimentos estéticos e etc. Então a gente vai bater papo com galera de alto nível. E, bicho, eu reservei para vocês aqui, primeiro agradecer vocês estarem aqui, e eu reservei o primeiro tema para a gente, uma coisa que muitos dos meus clientes colocam no dia a dia, que eu acho que não é só eles, só os dentistas, é a falta do tempo, né? Como administrar o tempo. A gente tem hoje uma comunicação online que parece que a gente perdeu essa noção de espaço-tempo, né? As pessoas mandam um WhatsApp para você, e não é uma, e achando que você tem apenas 15 minutos no máximo para responder aquilo, e se você não responde, a pessoa fica brava. Eu já tirei aqueles negocinhos de verdinho, de azulzinho, se eu viu, ainda se não tô viu. resistindo. Eu tirei aquilo completamente e tal. E eu separei um texto do Rubem Alves, que é um cara que, não sei se vocês conhecem ele, mas ele é um filósofo, né, e pedagogo, e ele terminou a vida dele em Campinas. Eu tive a oportunidade de conhecer e eu gosto muito dos textos dele. E esse texto chama O Tempo, para a gente se inspirar aqui. Há duas formas de marcar o tempo. Uma delas foi inventada por homens que amam a precisão dos números, matemáticos, astrônomos, cientistas, técnicos. Para marcar o tempo de forma precisa, eles fabricaram ampulhetas, relógios, cronômetros, calendários. Nesses artefatos técnicos, todos os pedaços do tempo, segundos, minutos, dias, anos, são feitos de uma mesma substância, número. Não há inícios nem fim, apenas a indiferente sucessão de momentos, que nada dizem sobre alegria, sofrimentos, apenas um bolso vazio, nele a alma não encontra morada. A outra foi inventada por homens que sabem que a vida não pode ser medida com calendários e relógios, a vida só pode ser marcada com a vida. A precisão dos números marca o tempo das máquinas e do dinheiro, o tempo do amor se marca com o corpo. Heráclito foi um filósofo grego fascinado pelo tempo, contemplava o rio e via que tudo era rio. Percebeu que não é possível entrar duas vezes no mesmo rio, na segunda vez as águas serão outras, o primeiro rio já não existirá. Para nós o tempo é um velho, cada vez mais velho, sobre quem se acumulam os anos que passam de quem a vida foge. Heráclito, ao contrário, diz que o tempo é criança, início permanente, movimento circular.
o fim que volta sempre ao início, a fonte de juventude eterna, possibilidade de novos começos. O que o filósofo quis dizer com o tempo ser criança, eu exatamente não sei. Mas sei que as crianças odeiam Cronos, o deus dos cronômetros. O relógio é o tempo do dever, é o corpo engaiolado. Muito bom. Como é que você faz nessa nossa aqui que eu coloquei, né? Como dividir o tempo nas funções de cirurgião dentista, de professor, de empreendedor, de empresário, de pai, vamos até, né, de irmão, de filho, de tal. Como é que você faz aí, Marcão? Você, nessa história toda, né, do empreendedor, e tem a família. Acabou que você falou uma coisa fundamental que requer muito tempo. Porque, por exemplo, eu posso estar fazendo a coisa mais importante da minha vida. Quando o telefone toca e é a minha mãe, eu paro e vou atender ela. Então, ela é o meu relógio, o marcante do meu tempo. E eu juro que eu nem tinha avaliado isso. E é verdade, assim, eu paro o meu atendimento se minha mãe me ligar, se um filho meu estiver precisando, se a minha esposa precisar de alguma coisa. Eu acho que a família, ela também é importante e relevante nesse tempo. Eu não sou exemplo para isso, não, né? Porque saía muito cedo, chegava muito tarde, usava aquela história do nó no lençol para minha filha saber que eu tinha passado e dado um beijo virtual nela. Porque eu chegava, ela estava dormindo, saía, ela estava dormindo. Hoje eu ainda vejo muito, vejo pouco ela, né? Faz medicina, enrolada e tal. Bom, assim, tecnicamente, o que eu uso para economizar o tempo é usar uma coisa que se chama linha do tempo. Linha do tempo é você conseguir encaixar as coisas na mesma linha do tempo. E aí entra aquela coisa, né? Pô, você é maluco, você é normal. Porque assim, eu entro no elevador, eu aperto o botão de fechar a porta antes de apertar o botão do andar. Porque ele tem o tempo para fechar a porta, enquanto está fechando a porta eu uso o andar. E não parece, segundos vão contar minutos, que vão contar horas, que vão contar dias. Então, é aquela história, na hora de bater o café, eu tenho máquina de café na clínica toda. Então, eu aperto o botão de fazer o café, porque ela ainda vai triturar. Até lá eu já peguei o copo, já botei o açúcar. Então, eu uso isso muito na tal da linha do tempo. E aí, comecei a otimizar os atendimentos propriamente ditos, né? Com a gestão lá na odontologia, no consultório, que é aquela história do pré-atendimento antes do cliente chegar, né? O que eu faço, o que está pronto antes dele chegar. Então, se ele vai fazer um implante, tudo bem, às vezes o cara desmarca, eu estava com tudo pronto mas assim, minhas lentes estão condicionadas antes do cara chegar. Tá tudo pronto para ele ter o menor tempo na cadeira. Até um parênteses aqui, para quem não sabe, o Marco talvez seja mais do que qualquer consultoria, alguém que pode ensinar alguém produtividade, né? É uma coisa que eu acho que quando a gente trabalhou junto, eu aprendi com você. É extremamente organizado esses processos para ganhar cada segundo. Você é um cara que olha o número mesmo, o tempo no relógio. Eu olho esse Isso tempo. não te oprime? Não. Assim, pelo contrário, talvez? Pelo contrário, porque você me liberta, porque eu cheguei no fim do dia, aí eu conto quantos sisos eu tirei, quantos implantes eu coloquei. Você é do número. É a hora que eu... A outra referência que eu tenho do tempo, assim... É que uma pessoa, eu tenho 3 minutos para dar um choque em alguém, ressuscitar alguém. Então, minuto é muito tempo, né? E outro tempo que eu conto é que a conta de luz vence no mesmo dia, todo mês, né? Ela vem lá, ela chega naquele dia. E nas empresas eu também falo muito isso. Isso é um exemplo do tempo é dinheiro mesmo. Sim, né? Assim, eu hoje ainda estou muito ligado nisso. E aí tem a hora de desligar, de passear. Eu tenho uma fase... Eu separo alguns dias do mês para sair, nem tô no Brasil, vou passear, vou trabalhar fora. Hoje também tenho coisa em Portugal já, vou abrir nos Estados Unidos, em Miami, alguma coisa também. Então, assim, a minha gestão do tempo, e a gente ficou brincando, né? Pô, você só tem meia preta, eu só tenho meia preta e meia branca.
E também só compro sapato que eu vá usar meia, só compro sapato preto. E pode falar, cueca também. E a cueca só tem branca, lupo, é a mesma, só para não ter dúvida. Vamos entender se é verdade isso daqui. Nós vamos... Bom, não, e aí, assim, eu procuro não só economizar tempo na base das minhas escolhas, né? Quer dizer, qual escolha que eu vou ter para economizar meu tempo. E que eu chamo isso de hardware. E o software é aquilo que eu estava falando, do elevador e tal. O que eu faço durante o dia, realmente, para que no fim do dia, durante todo o dia, eu tenha a qualidade desse tempo. Você faz assim também, Alexandre? Gente, não, eu tô chocada. Porque, assim... Eu não faço, jamais. Meu tempo é um pouco assim, meio na intuição do tempo. E assim, eu tô chocada, porque assim, eu acho que eu sou meio ligada no 220, mas eu acho que você é pior do que eu, mas muito pior. Porque eu acho que tempo hoje é o nosso bem mais precioso. Eu também acho. Eu acho que... E a gente precisa separar bem entre qualidade e quantidade. Né, de tempo. Eu acho que você atribuir, por exemplo, um bom tempo, mesmo que seja pouco, mas de qualidade ao que você está fazendo, torna aquilo que você está fazendo especial ou com excelência, né? Então, assim, eu já entendi que na minha missão de dentista, mãe, professora e tal, eu não vou ser 100% em tudo que eu faço. Perfeito. Você tem uma certa dose de perdão, a sua nota, uma média boa. Se eu tiver uma média 7, eu passo de ano. Eu acho que isso tem muita coisa. Então, assim, eu acho que assim, eu quero sempre fazer o melhor, mas eu já entendi, porque assim, mulher tem uma coisa mais do que homem, talvez, se eu estiver errada, vocês me corrijam, mas a gente se cobra demais. Sim, eu acho. Então, a gente quer sempre ser 100%, sempre ser o melhor, sempre fazer o melhor. Então, a mulher vive numa correria, assim, incrível. Então, assim, eu já me perdoo, sabe? Eu já entendo que eu posso ser uma nota menos... 7, passar de ano com aquilo. Eu posso ser menos e dar qualidade da mesma forma, né? Apesar da gente estar sempre correndo atrás. E essa questão de ser multifacetada, de ser dentista, de ser professora, eu acho que fala muito sobre o amor também, né? Sobre o amor que a gente tem pelo que a gente faz. E assim, a gente não sai da faculdade empreendedor, a gente não sai gestor. Se eu tiver hoje em mim uma função mais difícil, com certeza é a da gestão, né? Para mim ainda é a mais difícil. Tanto que eu tenho uma escola que é a escola de educação, né? Eu ainda quero fazer cursos, eu quero ensinar. Então, essa minha veia de professora e de dentista é muito maior do que de gestora. Sim, sim. Então, acaba que talvez eu dedique menos tempo para essa parte. Não que isso seja a melhor, minha melhor escolha. O que é natural, né? Nós formamos técnicos, a gente quer entregar a técnica que a gente aprendeu, aquilo que você quer entregar. Quando você começa a operar, minha vida inteira é isso, né? Você percebe que aquilo não é suficiente a sua técnica para organizar todo o processo de entrega. Você sozinho entregar uma coisa. Exatamente. Você não, né? Senão você não consegue. E eu acho que isso tudo também gira em torno das escolhas que a gente faz, né? O tempo, que tipo de profissional você vai ser, isso gira muito em torno das escolhas. Então, hoje eu escolho fazer uma odontologia que eu quero dar para os meus pacientes, eu escolho ser uma professora que quer ensinar o melhor para os alunos. Então, eu acho que isso me toma tempo, mas ao mesmo tempo me dá um retorno incrível, assim, de satisfação pessoal e profissional incrível. Então, assim, eu sei que o tempo está correndo, mas o que eu faço é tão intenso e eu gosto tanto do que eu faço que o tempo acho que passa um pouco desapercebido, sabe? Legal. Eu não me dou conta do quanto que eu trabalho todos os dias. Ele acaba sendo... A falta de tempo mostra que o seu tempo está sendo também bem aproveitado, exatamente, né? Porque se você tem essa qualidade, passa rápido. Quando a gente vê aqui, a gente vai conversando, você vai ver, pô, acabou. O que você faz com prazer, o tempo passa mais rápido. Mas eu não consigo pensar em fechar a porta do elevador antes de tocar. Não, isso daí não passa na minha cabeça, entendeu? Falando em tempo,
O Marcelo tem que ir embora. Ele tá tenso. Falando tempo, ele tem que atender daqui a pouco. E, cara... Só você vai me trazer aqui essa pressão. Ele me liga hoje, agora há pouco, falou assim, era hoje? Eu falei, não, é hoje, daqui a 20 e poucos minutos. Ô, Marcelo, você também tem o tempo também tem uma coisa relacionada a delegar, né? A precisar de pessoas, né? Quer dizer, você percebe uma hora da sua vida que você não vai fazer carreira solo. A verdade é essa, né? Essa é a parte mais difícil. Porque daí o seu tempo tá de... Gestão de pessoas. A gestão do tempo é a gestão de pessoas também. Mas a gestão de pessoas, porque você não depende somente da sua cabeça. Né? Falando, inclusive, dessa questão de gestão de tempo, para tudo na vida, não existe uma fórmula universal. Não existe. Né? O que funciona para ele pode não funcionar para mim, funciona para ela, pode não funcionar. O jeito dele pode ser opressor, né? Para mim seria opressor. Então, assim, ele é conhecido pela organização dele, pela... o timing perfeito das coisas dele na clínica, né? Ela também por outras questões. Então, cada um, obviamente, conduz a sua vida de uma maneira diferente. Ele falou uma coisa muito, muito importante, o Marco falou uma coisa muito importante, que é a família. Né? Eu ainda tenho que... A gestão do meu tempo passa por administrar 2 filhos que moram em São Paulo. Né? Então, a cada 15 dias eu tenho que pegar o avião, ir para São Paulo. Com todo prazer eu faço isso, mas eu tenho que deixar minha vida organizada. Emergências acontecem. Quem atende emergência quando eu não estou? Quer dizer, logicamente tem sempre alguém para atender. E existe um outro movimento também Tem que ter alguém para atender, mas não é você, né? Daí você fica sempre com aquilo, não sou eu, né, que estou lá. Eu recentemente, eu atendi um paciente que ele é um dos grandes sócios de uma rede de hospitais no Brasil, talvez a maior hoje, essa semana. Ele falou assim, você precisa colocar mais gente para trabalhar para você. Eu falei, mas na odontologia não é tão fácil. Ele falou assim, a gente vai conversar. Estou doido para essa conversa, eu até volto para depois conversar com vocês aqui. Mas existe um outro movimento na Europa que é o Slow Dentistry. Né? O Miguel Stanley, lá em Portugal, é um dos caras que defende isso. Que é você, obviamente, ter mais gente na equipe e determinar um tempo maior para que essa pessoa execute um serviço, um procedimento, dividir tarefas, né? Porque eu, particularmente, quando eu me sinto oprimido por um tempo para fazer um determinado procedimento, eu fico ansioso demais. Eu já sou ansioso, naturalmente. Eu fico mais ansioso ainda. Eu não tenho essa facilidade de lidar com essa limitação de tempo. Até porque a gente mora na cidade grande. O paciente atrasa, né? Aí demorou para a anestesia pegar e tal, coisa, você já viu, você já perdeu ali 45 minutos. Essa questão do atraso é engraçado, né? A gente fica meio... Começa a ficar mais permissivo o atraso, ao mesmo tempo isso vira uma bola de neve para todo mundo. Porque você fala assim, hoje em dia é complicado, daí você permite que o outro... Quando você permite que o outro atrase, você permite... Esse cara vai atrasar com alguém e isso vai acabar com a vida de todo mundo no dia. Exato. Tem um cara que eu admiro muito a forma dele gerir o negócio dele, que é o Michael Lapa, dos Estados Unidos, que está criando eu acreditava que seria muito difícil você desenvolver processos e que eles fossem repetitivos em clínicas diferentes, até porque a gente depende muito de mão de obra. Diferente do McDonald's. Coloca o bife aqui. Quando tocar a campainha ali, acender a luzinha, tira o bife, a carne e coloca no pão. Né? Quer dizer... As variações daquele produto ali também são muito maiores, né? E são maiores, assim, se tiver não vai interferir tanto, né? Mas ele tem uma sistemática de dividir o tempo dele, que é de manhã cedo, não sei se vocês aqui acompanham ele, de manhã cedo ele treina na academia de 6 às 7. 7 toma banho lá e já sai. Quer dizer, isso para mim também é uma coisa que me faz uma diferença. Eu já acordo, vou para a academia, já me dá um gás diferente para trabalhar, já chegar a trabalhar com um gás diferente. E lá ele tem todo um sistema, ele tem hoje uma clínica em Dubai, tem uma clínica em Los Angeles, a base dele é Nova York, e ele está abrindo uma clínica em Miami. Já entendi que vai abrir uma em Dallas daqui a pouco. Né? Inclusive está criando um centro de treinamento lá em Miami, pelo que eu entendi ele falar, para técnicos também, porque ele vai precisar de técnico. Né? Isso sem processo e sem gestão de pessoas é impossível. Exato. Então, ele tem aquela coisa, trabalha de 8 às 5 ele para. 5 horas ele para. Ele tenta produzir o máximo dentro daquele período ali. Né?
Então, eu acho que é isso. A gestão do tempo, ela está primeiramente condicionada ao seu estilo de vida, ao que você quer para você, sem fórmulas mágicas, sem nenhuma fórmula universal, e aquilo que te faz viver tranquilamente, né? No caso dela, gosta de lecionar, dar aula, que eu acho um barato, assim. Mas eu tenho um pouco de preguiça de... Eu já dei aula no mundo inteiro, mas hoje eu tenho um pouco de preguiça de fazer material novo e tal, porque dá trabalho, dá muito trabalho. Dá aula, dá trabalho demais. É um gosto pessoal, aquilo que É, faz prazer. exatamente. Não que eu não goste, mas assim, o trabalho... depois que eu saio da clínica, eu não quero mais pensar. Eu saí de lá e eu quero fazer outra coisa. Mas você gosta do mocho? Você gosta de fazer? Não, adoro. Você gosta de atender? Adoro. Atender. Eu venho de uma escola, eu trabalhei muitos anos com o Olímpio Faz Sol. E foi uma grande escola, a maior escola que eu podia ter na minha vida, né? E o Olímpio é um aficionado, é um gênio. Ele é um gênio vivo ainda, ele ainda está por aí. E ele é um gênio. Ele criou essa coisa de sistematizar o trabalho. Os orçamentos eram dados baseados em horas, estimativa de horas que ele destinaria para aquele paciente em um determinado procedimento. Então, por exemplo, eu vou fazer, vou preparar o lado... Ali, bem... Exato, o Marco exato. faz isso. O Marco, uma vez, quando eu fui a primeira vez na clínica dele, ele falou, você vai entrar, tem que ter 4 consultórios aqui. Você vai fechar o olho e entrar em cada um, eu vou te colocar, você vai falar em qual consultório... Você vai entrar nos 4, depois eu fecho o olho, você vai entrar no consultório e saber qual consultório você tá. Não dá para saber, porque é tudo igual. E as gavetas completamente arrumadas, e cada procedimento, é isso que ele consegue ganhar esse padrão de tempo, né? Quando eu tive com o Marcelo na terceira temporada, o Quirilo esteve com a gente, e o Quirilo falando do processo também, quando o ateliê criou o processo para ser o ateliê oral, quer dizer, tiveram que sistematizar tudo. Ele falou que foi um sofrimento para eles, porque não tinha a mínima noção de como fazer para muita gente atender, né? E hoje ele falou que uma coisa que ele ganhou muito qualidade de tempo, quando eles reduziram, voltou com o Marcelo para outra clínica menor, e ele se sente melhor, quer dizer, eles tentaram otimizar o tempo de outra maneira, quer dizer, vamos pegar talvez o slow dentist, né? Vamos pegar um paciente, vamos terminar esse paciente e depois entra o outro. Quer dizer, né, criar um processo para isso. Eu acho que é aquilo que você falou, Marcelo, é estilo e adequação. Exato, né? exato. Estilo e organização, né? Eu acho que organização... No seu estilo, né? Dentro do que você pode. Você tem que ser Às vezes as pessoas falam, cara, como que eu organizo uma clínica? Eu falo, cara, pode organizar do jeito do Marco, pode organizar do seu jeito. Por exemplo, eu hoje estou numa fase de vida que eu entendo os ciclos cada vez menor. Sério mesmo, o que eu vou fazer esse ano? Eu falei, nossa, muito grande. E, sabe, depois tive um burnout, cara. E eu falei, não, velho, não tem um ano. O que eu vou fazer esse mês? Talvez grande também. Então eu vou fazer hoje. E eu coloco no meu dia férias. Eu falo assim, hoje tem que ter um momento de férias. Hoje, em algum momento. Exato. Não interessa você tomar um chopp, não interessa você ficar sem fazer nada. Hoje eu tenho que ter férias. Você malhar... Entendeu? Eu tenho que ter férias. Se eu não tiver um momento de férias no dia... Mas você sabe que eu acho que essa geração que está vindo agora pensa muito assim. Eles pensam muito em qualidade de vida junto com a profissão. Eu acho que a gente ainda veio numa leva que, se tivesse que trabalhar ou precisar trabalhar 24 horas por dia... Meus filhos já notam né? isso. E eu acho que os mais jovens pensam assim, não, peraí, eu quero viver também, né? Eu quero viver, eu não quero trabalhar para viver, eu quero viver e trabalhar. Entendeu? Eu quero que o trabalho seja um meio para eu poder viver bem. Eu acho que eles vêm muito nessa levada. Só para a gente finalizar o assunto, ainda tem mais 2 histórias, eu fico meio ocupado com a hora. Eu falei com o Marco que era mais ou menos 25 minutos. Ele olhou pro relógio, temos então 1 minuto. Não, o Marcelo falou de gênios, né? Assim, eu tenho plena convicção que eu não sou um gênio. Então, porque você analisar, né, o caso do APA, o pouco que eu conheço dele, eu acho que a genialidade dele foi pegar os melhores técnicos do mundo e colocar dentro do laboratório dele, que já era uma visão que o Dr. Olímpio tinha. Exato. Quer dizer, a primeira vez que eu saí do Brasil, eu vim de uma origem muito humilde, enfim. E não é só, assim, eu vejo as oportunidades dos nossos filhos, não só pelo que o mundo expõe para eles, como o que nós podemos
expor para eles. Só para fazer um adendo, Marco, que você falou, quando nós não tínhamos técnicos qualificados no Brasil, altamente qualificados, ele trazia da Suíça. É isso que eu ia te falar. Quando eu fui em 90, não me lembro mais as datas, aliás, eu sempre admirei isso, a pessoa que lembra o ano, não em março, Nossa, nem me cara, fala. eu falo porque eu sou um idiota. Então, Nome assim, e eu data não me consigo, lembro. por isso que eu não Mas consigo eu ver Senhor dos lembro Anéis, que eu não fui. acompanho. E essa história eu pude conhecer de perto, que quando eu fui. Tinha o primeiro sistema cerâmico que saiu no Brasil, que saiu no mundo, foi o Inceram. Ele era da Vita, e você tinha a Vilcos, ela levou um grupo. Eu comprei esse sistema, era duro, tinha consultório aqui na Barra. E crescimento vem por aversão, né? O meu consultório eram 4 consultórios totalmente diferentes. Eu tinha que decorar 4 coisas e ficava uma confusão lá, era enorme. Foi aí que eu saí. Falei, não, agora eu quero igual. Se tiver um retrato, eu quero o mesmo retrato na parede. Mas é exatamente por isso. Isso é um esquema de produção que eu tenho. Eu optei por equipamentos alemães, então assim. É a mesma história. Vale no carro, vale no consultório. Não tem, amigo. Não tem a peça. Então, fecha aquele consultório. Então, eu tenho hoje 6. Mas um sempre está bombado. Por alguma coisa. Ou é o computador, ou é a televisão, ou é... No mundo real, alguma coisa está acontecendo. E aí, eu tive a oportunidade de conhecer o Rolf Yankli. E aí eu soube dessa história do Dr. Olímpio, que o Dr. Olímpio trouxe o Rolf, que era um excelente técnico, e logo em seguida, o Rolf era suíço, e depois tem um atual técnico dele, que é técnico dele... Foi em Los Angeles. É? Foi quando o Rolf nos apresentou. Então, mas não, esse foi um curso na Alemanha. Em Los Angeles ele estava também. Isso. E aí... essas pessoas foram gênias nesse sentido, né? Já começaram a pensar processo. E eu né? vejo isso, sabe, Marcelo? Assim, falando do pessoal que te auxilia, eu acho que você tem que ter um pouco de sorte, de você ter gente competente de fato te ajudando. Sabe? Senão você começa que nem eu, ralador. Cara, não sabe fazer? Me dá que eu faço. Me dá que eu faço. E nesse me dá que eu faço, vai o nosso tempo todo embora. Eu acho que uma coisa que seja um mega otimizador de tempo é você ter realmente gente competente. E eu acho que gênio é o cara que coloca pessoas competentes para fazer determinado tipo de trabalho. Que tá aí o Roberto. Quem é o gênio? É o Roberto Marinho ou era o Boni? Pô, para mim foi o Roberto Marinho, que deu para um cara certo uma oportunidade certa para fazer um negócio vingar. Competentes e comprometidos. É verdade, cara. Então, mas assim, hoje... Isso traz uma questão que eu tenho uma dificuldade muito grande na consultoria em relação a isso, porque nós dentistas somos formados como cantores solos, né? Como solistas, né? Nós somos formados de maneira solista. Você quer fazer você... A qualidade pra gente tá ligada na nossa mente e na nossa mão, né? Quer dizer, é aqui a qualidade. Eu sou o negócio, aquela coisa assim. E depois, quando a gente forma, a gente vê sócios, a gente vê equipe, a gente vê, né, outros negócios, e você depende de muita gente. Então, cria-se uma necessidade primária do dentista desenvolver uma certa liderança, no sentido não de comando, mas do sentido de engajamento de pessoas para as suas ideias, que essa é a verdadeira função do líder. Quer dizer, eu tenho uma ideia, eu tenho uma visão de um negócio, eu tenho que saber comunicar essa visão do meu negócio para as pessoas entenderem, e depois eu tenho que treinar um processo que eu acredito que chega num produto final, e depois eu tenho que manter as pessoas comprometidas naquele processo e todo dia. Sim. Porque, na verdade, a coisa mais fácil de fazer, de montar uma clínica, é montar a clínica. Você vai gastar uma grana, mas equipamento, pintura e etc., você vai embora, volta, tá lá. Agora a gente não, vai embora para casa, volta outro. Tem mais essa também. Eu falo que todo mundo muda de humor, mulheres mudam o dia inteiro, né? Quer dizer, olha isso. Né? Então, assim, é muito difícil. Eu acho que a primeira competência a ser desenvolvida para esses jovens que estão pensando em abrir um negócio saiba se relacionar com gente
porque você vai precisar dela. E você sabe, eu recentemente vi uma palestra sobre inteligência artificial. Ai, cara, incrível. E ele falando sobre... Esse é um tema que tem me Walter interessado. Walter Longo, que é um gênio, trabalhou com o Roberto Justus. E ele falando que várias profissões vão desaparecer. Né? Por exemplo, caixa de supermercado vai desaparecer. Sim. Tudo que é Caixa mecânico, de estacionamento vai desaparecer. Analítico também, E a própria odontologia vão ter muitos processos que vão ser desenvolvidos pela inteligência artificial. Porque o que você acabou de falar, eu acho que o grande desafio que é a gestão de pessoas, enquanto líder, né? Que você encontra isso. O cara hoje está de mau humor, brigou com a mulher, não tomou café e tal, e quando chega lá não produz o que deveria. E o líder que tem que absorver não só, vamos dizer assim, o que ele deixou de fazer, mas também o lado emocional do negócio. Você tem que se manter equilibrado emocionalmente para lidar com essas situações. Porque se apertar ali naquela hora, você vai espanar aquela... Exato. Se você liberar as suas emoções também, você sai dando um chute na parede, porra. Que a vontade que dá às vezes é essa. Hein, Marcos? Né? Não é? Mas tem hora que dá. Eu tenho preferência pela cabeça, assim. Eu gosto de pegar mais aqui no molinho do pescoço. Mas esse eu acho que é o grande desafio para real. qualquer empresário. E o Marco estava falando no início, Relacionamento. todo dentista que tem consultório, ele é um empresário por natureza. Sim. Né? Ele é um empresário por natureza. Queira Então, ele ou não. Não estamos nem falando, que eu sempre falo, não estamos falando de pessoa jurídica e pessoa física. Você montou uma lojinha. Exato. Você montou uma lojinha. Eu sempre chamo de lojinha de odontologia. Você montou. Tô sozinho, tô grande, tô pequeno, não interessa. Você montou a lojinha, meu amigo. Gestão financeira, gestão de marketing, gestão de pessoas, gestão de processo, você colocou ali dentro. Gente, foi muito bom. Espero que vocês também tenham gostado, que inspirem a vocês algum estilo de como controlar seu tempo. Eu acho que o Marcelo falou uma coisa muito boa, não há receita de bolo, como não há nada de receita de bolo em gestão de modo algum, no marketing e tal. O que é importante, o que eu acho que fica de aprendizado desse episódio, que são as inúmeras situações que vocês relataram, não só que vocês fazem, mas da observação de pessoas que já estavam fazendo isso. Eu acho que o Alma Dentista tem isso, quer dizer, olhar para quem já passou, já trilhou por esses caminhos, por esses problemas, foram atrás de, olha, aquele cara faz assim, esse daqui faz assim, e chegaram a um modelo que para você funciona, pelo menos tem funcionado por esses 3 feras aqui. Obrigado, até a próxima. E aí, curtiram o episódio de hoje? Então, deixa seu like na nossa página do YouTube, se inscreva na página, liga lá o sininho para te avisar e até o próximo episódio. Pessoal, e também vocês podem participar do Alma do Dentista de uma outra maneira, ajudando a gente a manter esse programa no ar e também ajudando a Por um Sorriso, a ONG do Felipe Rossi. Vocês podem ajudar através do crowdfunding que está aí na tela de vocês. Com R$40, 50% vai para Por um Sorriso e a gente mantém o programa no ar.